Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso resumo da Semana do Bem Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 60 a 62 de Doutrina e Convênios. Então, como tem muita história aqui, essas duas sessões, eu vou fazer um resumo geral do que está acontecendo antes de a gente entrar na sessão 60. O Senhor havia designado, né, por revelação, Joseph e um grupo de élderes a irem até o Missouri, onde ele ia mostrar o local de Sião, o local da construção do templo. Os missionários são designados em duplas para irem por rotas diferentes, com o mandamento de que eles deveriam pregar no caminho. Então, durante toda a rota, eles deveriam aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho. Então, Joseph chega lá em Independence e junto com Sidney Rigdon, Edward Partridge, ou um pequeno grupo do ramo de Colesville chegou também, inclusive morre a Polly Knight, esposa do irmão Knight lá, e a ideia de Sião era uma coisa assim muito forte para eles, né? Então tudo ali girava em torno da construção de Sião. Inclusive muitas pessoas haviam sido convertidas pela ideia de Sião, de poder construir um local, uma cidade onde você pudesse adorar o Senhor, viver em paz, em harmonia, guardando os mandamentos, todo mundo igual. Essa era a ideia deles de Sião, era o que eles estavam procurando, uma Sião nos moldes da cidade de Enoque. Então, quando eles chegam na Independence com essa ideia na cabeça de que nós vamos encontrar Sião, aí, o Senhor vai mostrar para nós onde vai ser Sião, eles ficam frustrados, né? Porque Independence, lá, Missouri era terra de fronteira, era onde acabava os Estados Unidos. Então, eles encontraram uma cidade que tinha muita jogatina, bordéis, ladrões de cavalo fugindo da lei, né? Foras da lei que se escondiam ali nessas cidades de fronteira. Então, era uma coisa muito diferente daquilo que eles imaginavam que fossem ver. Então, isso frustrou alguns deles. Inclusive, a gente viu na semana passada o senhor chamando um pouco a atenção do bispo Partridge. Foi uma única vez, nunca mais precisou chamar atenção. Mas por conta de compra de terreno, porque o senhor indicou o local exato onde o templo vai ser construído. E o bispo Partridge achou que tinha lugar melhor do que aqueles ali, né? Não gostou muito do lugar, falou, não, vamos procurar outros lugares, eu que sou responsável pelas compras. Aí chamou, o senhor deu um puxãozinho de orelha nele, depois não precisou mais falar nada para ele. Mas eles estão ali, alguns desses elders que estavam, né, nessa missão de ir até Independence, eles não guardaram, não cumpriram aquele mandamento do Senhor de pregar no caminho. Eles simplesmente foram direto. Então, ansiosos por chegar em Sião. Então, o Senhor vai chamar a atenção deles aqui na sessão 60, porque chegaram lá, mas não fizeram o que devia ter sido feito. Além disso, é o verão americano, uma região muito úmida. É agosto, o pior mês do verão americano. Então, eles estão num local que era muito, muito, muito pior do que eles imaginavam, né? Tanto que Joseph fala que a região parecia que estava 100 anos atrás no tempo. E muito calor, muito úmido. Então, assim, umas frustrações crescendo ali entre eles. Mas eles fazem aquilo que o Senhor designa. Então, eles dedicam o local para a construção de Sião, eles dedicam o local onde vai ser construído o templo, né? E chegou a hora de ir embora para casa. Eles já estão ali há praticamente um mês. E o Senhor, então, e agora eles querem saber, tá? Já dedicamos Sião, já dedicamos o local, desculpa, do templo. O que nós vamos fazer agora? Então, o Senhor dá essa revelação para Joseph, que é a hora de voltar para casa. Mas ele chama a atenção desses irmãos que foram lá. Então, muita gente não chegou ainda lá. Então, eles vão embora, mas muitos dos elders que haviam sido designados ainda não chegaram à independência, porque eles estão indo pregando no caminho.
Então, para esses que chegaram assim apressadinhos, né, querendo logo ver Sião e não prestar atenção que no caminho, o caminho era importante, o Senhor fala o seguinte, lá na seção 60, ó, no 1 ele já fala que eles devem voltar, regressar rapidamente à terra de onde vieram. Aí ele fala ali no 2. Com alguns, porém, não estou satisfeito, porque não abrem a boca, mas escondem o talento que lhes dei por causa do temor aos homens. Ai desses, porque contra eles está acesa a minha ira. Então, eles não falaram do Evangelho como devia ter sido falado. Se a gente for lá na 62 agora, no versículo 3, que é uma sessão para aqueles que obedeceram a esse mandamento e de fato ficaram ensinando no caminho, entre eles Iron Smith, né, tá nesse grupo, o Senhor fala assim, não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu, para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados vos são perdoados. Então tá aqui a diferença daquele grupo que decidiu não prestar atenção, não ouvir e pregar, com aquele que realmente foi pregando no caminho. Então, isso serve para nós também, né? Muitas vezes, esse medo de rejeição, que é o medo de rejeição, esse temor aos homens, nos impede de falar do Evangelho, de convidar as pessoas para virem à igreja. E o Senhor quer que a gente abra a boca, quer que a gente faça esse trabalho de levar o Evangelho dele adiante. E muitas vezes a gente acaba perdendo grandes oportunidades, né? De falar da igreja por temor, por medo de rejeição. Ah, eles estão minha amiga, se eu convidar para a igreja, levar os missionários, e ela não gostar, talvez não seja mais minha amiga, e a gente fica nesse dilema e acaba perdendo a chance de falar do Evangelho. E o Senhor fala que ele não está satisfeito quando a gente não faz isso. Bom, continuando aqui, então agora é hora de voltar para casa, ele vai dizer para eles como é que vai ser feito isso, mas ele fala uma coisa interessante lá no 5. Mas em verdade, falar-vos-ei a respeito de vossa viagem à terra de onde viestes, que seja feita ou comprada uma embarcação, como vos parecer melhor. A mim não importa. E viajai rapidamente para o lugar chamado St. Louis. Ele vai repetir isso aqui 3 vezes nesse bloco. A mim não importa. Então, depois, ele vai falar depois ali, ó. Se você vai viajar a pé, de barco, a mim não importa. Se você vai fazer isso, assim, a mim não importa. O que mostra isso aqui? Que muitas vezes o Senhor tem que dar instruções específicas. Então, olha, vocês vão, olha, ele deu aqui uma instrução específica. Vocês vão até esse lugar chamado St. Louis. Ele vai falar para Joseph Smith e Oliver Cowdery que eles vão até um lugar chamado Cincinnati. Então, ele dá instrução específica. Agora, como você vai fazer, né? Aqui no caso, ele fala para eles comprarem uma embarcação. Que embarcação vai ser? Não me importa, vocês escolhem. Então, quando nós temos capacidade de escolher sem que o Senhor precise ficar falando detalhe por detalhe, o Senhor deixa que a gente escolha. Então, agora você escolhe, não importa. O que você escolher tá bom, desde que isso seja feito, né? Então, ele nos dá essa oportunidade de escolhermos o que a gente tem capacidade para fazer. Então, nós não precisamos ficar o tempo todo, Senhor, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, pego isso, pego aquilo. Se a gente tem a capacidade de escolha, e é para a gente usar o nosso livre-arbítrio. Então, ele fala isso aqui para eles, né? Então, não importa o jeito que vocês vão. Pega uma embarcação, pode ser a vapor. Nessa época, tinha aqueles barcos a vapor, são famosos, né? Que ele tem aquelas rodonas, assim, faziam muito o rio Mississippi e também faziam esse pedaço do rio Missouri. Então, tem isso, tem canoa, tem barco, lá vocês escolhem como é que vocês vão descer o rio para ir ou para St. Louis, depois caminhar até Cincinnati aqui. Aí ele fala lá no 7 o seguinte: e que nesse lugar levantem a voz e proclamem minha palavra em alta voz, sem ira, nem dúvida, levantando mãos santas sobre eles.
Então não é para brigar, olha, isso que é verdade, vou brigar porque é verdade, não. Então sem ira, né? Só abençoando as pessoas, porque posso tornar-vos santos e vossos pecados vos são perdoados. Então aqui o Senhor mostrando, né, o amor que ele tem por todos os seus filhos. Aí ele diz assim para todo mundo agora, e falo dos outros que hão de vir para esta terra. Eis no 13 ali, ó. Eis que eles foram enviados para pregar meu evangelho entre as congregações dos iníquos. Portanto, dou-vos o seguinte mandamento: não desperdiçarás teu tempo, nem enterrarás teu talento, de modo que não seja conhecido. Então, não desperdice o tempo, não enterra o seu talento, né? Tem que falar, use esse talento, esse dom que o Senhor estava dando, né? Não enterra o talento para poder levar o evangelho adiante. Aí ele continua lá no 14. E depois que tiveres vindo à terra de Sião e proclamado minha palavra, regressarás rapidamente, proclamando minha palavra entre as congregações dos iníquos sem pressa, sem ira, nem contendas. Então não precisa brigar por causa do evangelho. Não é para eu vou ensinar e vou impor aquilo que eu acredito na briga. Não, sem brigar, sem discutir. Só vai, presta seu testemunho e ensina. Agora acontece um negócio interessante. Não vou falar sobre isso, mas só vou ler e fazer um comentário pequenininho da 15. Aí ele fala assim, ó, e sacode o pó de teus pés contra os que não te receberem, não em sua presença, para não provocá-los. Então isso aqui servia muito bem para o Parley P. Pratt, né? Lembra do Parley P. Pratt, quando ele foi lá ler aquela carta, aquela revelação para os Shakers, e que eles não aceitaram e não sei o quê, e ele era muito assim, né? Pegou e sacudiu os pés lá, o pó dos pés, na frente do líder dos Shakers, que sabia o que isso significava, e entornou o caldo. Os Shakers se tornaram, não inimigos, mas eles não foram mais amigos da igreja, né? Então, o Parley P. Pratt esqueceu desse detalhe aqui, ó. Não na presença deles, gente, não é na presença deles, para não provocá-los, né? Por favor, né? Não faz isso na presença deles. Parley P. Pratt deveria ter visto isso antes. Bom, só isso, fechei parênteses. Vamos lá agora para 61. Então, chegou o dia de sair, né? Eles saíram de lá, pegaram canoas, conseguiram umas canoas para descer o rio Missouri. Então, vou falar um pouquinho do rio. Esse rio Missouri, ele era conhecido como um rio muito traiçoeiro. E tinha muitas histórias, eu até fui pesquisar sobre isso, olhei na internet como é que era o rio no século XIX e tudo. Então tem muitas histórias de naufrágio no rio Missouri, porque era um rio de águas muito turbulentas, era muito forte a correnteza, além do que as árvores, né, caíam dentro do rio, então muitos troncos dentro dos rios. Então, quando os barcos passavam, às vezes eles batiam nos troncos, né, e canoa principalmente, as canoas batiam nos troncos, podiam virar. O pessoal dessa época não sabia nadar, como a gente agora, todo mundo vai e faz aula de natação, né? Então, a maioria não sabia nadar. Então, era assim, um risco mesmo pegar esse rio. E, além disso, os naufrágios, né? Muitos naufrágios, as embarcações ficavam no fundo do rio. Então, dependendo da embarcação, se ela era muito pesada, ela às vezes batia nos barcos que estavam no fundo do rio, que já haviam afundado. Então, era um risco. Mas o Senhor manda eles irem por ali. Então, numa dessas, nesse dia específico aqui que eles estão descendo, no dia 11, o barco onde está Joseph Smith e Sidney Rigdon bate num desses troncos e quase vira. Então, foi assim, foi muito risco. E eles começaram a discutir entre eles, a brigar entre eles, um chamando a atenção do outro, e o clima ficou muito pesado. Então, eles pegaram e falaram, chega, gente, vamos parar aqui, né? Depois dessa quase naufrágio aí de Joseph, vamos parar na margem aqui do rio, vamos acampar aqui. E vamos acalmar os ânimos, né? Então, é, é, o,
Revelações nesse contexto fala sobre isso. Aí diz o seguinte, lá na página 137. Foi uma jornada incerta para os élderes. O cansaço, o calor e o traiçoeiro rio Missouri fizeram com que eles se desentendessem facilmente. No terceiro dia sobre as águas, 3 dias, era uma coisa, era tenso, foi tenso. Sobre as águas, algumas canoas quase se enroscaram nas árvores caídas no rio, ameaçando virar as canoas, pondo em risco a vida daqueles que não sabiam nadar. Entre esses elders que estavam lá, tinha um elder chamado Ezra Booth. Então, já vou falar um pouquinho dele, mas aqui diz que, depois de voltar em segurança às margens do rio, as brigas continuaram. Embora certamente o próprio Ezra Booth causasse muita contenda, ele tinha pouca tolerância quando os outros faziam. Mais tarde ele comentou com sarcasmo: estes são os líderes da igreja e a única igreja na terra que o senhor aprova? Aí diz assim que ele decidiu, ali começa a saída dele da igreja, né? E ele decidiu voltar o mais rápido possível para casa, sem pregar no caminho, e a gente vai ver que ele se afasta e é uma pedra de tropeço enorme para a igreja, uma pedra no caminho da igreja, esse Ezra Booth. Mas o que está acontecendo aqui? Então, eles ficam ali na margem do rio, aí ainda continuam brigando, conseguem acertar a situação deles, e no dia seguinte, Joseph recebe, então, essa revelação, que é a sessão 61. E ele começa falando assim, lá na sessão 61, 2. Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor, ó élderes de minha igreja, que estáis reunidos neste lugar, e cujos pecados vos são agora perdoados, pois eu, o Senhor, perdoo pecados, e sou misericordioso para com aqueles que confessam seus pecados com coração humilde. Mas, em verdade, vos digo que não é necessário que todo esse grupo de meus élderes se mova rapidamente sobre as águas, enquanto os habitantes em ambos os lados perecem em incredulidade. Contudo, permitiu para que pudesseis testificar. Eis que há muitos perigos sobre as águas, e mais especialmente daqui para diante. Contudo, toda a carne está em minha mão, e o que dentre vós for fiel não perecerá por meio das águas. Então, o Senhor está falando, tem muito perigo. Porque eu fiquei pensando nisso. Por que o Senhor, sabendo de todo o risco que eles iam correr ali, ainda permitiu que eles fossem, né? Falou para eles irem por ali. Aí que ele fala assim, ó, contudo permitiu para que pudesses testificar. O que vai acontecer agora quando eles chegam em Kirtland? Eles vão chegar em Kirtland e vão falar para aqueles que, para todos aqueles grupos que estão se preparando para ir para a Independence. Por mais tentador que seja pegar o caminho do rio, que é mais rápido, não é para ir pelo rio Missouri. Então, vocês pegam alguns canais aqui, mas não vão pelo Missouri. Vocês vão a pé, vão de outro jeito, mas não vão pelo rio, porque o Senhor não queria ver vários, né, dos seus santos sofrendo naufrágio, sendo tragados pelo rio. Então, o Senhor mostrou para eles os perigos que tinham, para que quando eles chegassem lá, eles realmente fossem convincentes para dizer, não vão pelo rio. O Senhor não quer que vocês vão pelo rio. Nós sabemos como é, então não vão, tá? Evitem o rio Missouri para chegar em Independence, mesmo que seja mais rápido, né? Isso aqui ficou na minha cabeça essa semana, que muitas vezes a gente passa por algumas experiências difíceis, né? Mas essas experiências mais tarde vão ajudar outras pessoas a não terem que passar por aquilo que nós passamos, tá? Então, é inteligente a gente poder aprender com a experiência dos outros, né? Muitas vezes nós não fazemos isso, a gente acaba batendo na cabeça não, eu quero sentir por mesmo, quero passar por isso eu mesma, mesmo sabendo que outras pessoas fizeram aquilo, não deu certo, você quer fazer dar certo, né? Acha que com você vai dar certo. Então, aqui o Senhor está dizendo para eles, está vendo? A experiência de vocês foi muito difícil, e essa experiência vai ensiná-los a não passar
pelo que vocês passaram. Então, isso aqui. Então, ele vai falar do rio. O que acontece aqui? A gente tem aqui no cabeçalho que W.W. Phelps, ele tem uma visão de Satanás, o inimigo, na água, nesse rio, né? Então, os perigos, eles eram não só físicos, né? Eram perigos espirituais também. Então, ele vê o inimigo ali, algumas pessoas ouvem, então foi uma experiência bem assustadora. Bom, mas o Senhor está dizendo aqui o quê? Contudo, toda a carne está em minha mão, e o que dentre vós for fiel não perecerá por meio das águas. O Senhor tem o poder sobre as águas, sobre tudo. Então, o Senhor vai proteger, né? Então, vamos ler. O 10. E se forem fiéis, serão preservados, e eu, o Senhor, estarei com eles. Então, ele está falando aqui para quem? Esse 10 é específico, né, para Sidney Gilbert e William W. Phelps, que eles precisam ir rápido para casa. Então, eles vão continuar no rio. E o Senhor diz que vai protegê-los, né? Enquanto os outros vão descer e vão caminhar até os locais que o Senhor designou e aí vão para casa. Vamos voltar ali agora, no 18. E agora vos dou um mandamento. E o que digo a um, digo a todos, de que antecipadamente aviseis vossos irmãos a respeito destas águas, a fim de que, ao viajarem sobre elas, não falhe a sua fé e sejam apanhados em armadilhas. Então, não venham pelo rio, não venham, avisa eles lá, não venham pelo rio. Olha o 19. E eu, o Senhor, decretei, e o destruidor move-se sobre sua superfície e não revogo o decreto. E eu, o Senhor, estava irado convosco ontem, mas hoje minha ira desviou-se. Tem uma escritura em terceira Nef que o Senhor fala isso também, que o Senhor, ele estava irado, mas não está mais, né? O Senhor, ele é rápido em nos perdoar quando nós nos arrependemos. Portanto, aqueles que de quem falei viajem apressadamente, e novamente vos digo que viajem apressadamente. Então, voltem para casa. Preciso que vocês voltem para casa, né? Alguns que ele designou. E aqui ele fala de novo, não importa como é que vocês vão, né? Desde que seja feito, cumprido aquilo que eu ordenei. E aqui ele vai dar algumas instruções específicas, né, para Sidney Rigdon, Joseph Smith, Oliver Cowdery, que eles não vão mais pelas águas, eles vão andar, eles vão caminhar agora, eles vão encontrar com alguns dos missionários que estavam indo para Independence. Aí ele diz assim no 28, portanto, que faça como o Espírito de Deus vivo lhe ordenar, seja na terra ou sobre as águas, conforme eu desejar daqui em diante. Conforme eu desejar. Então, segue o Espírito e eu vou dizer para vocês agora para onde ir, como fazer e tal. No 32. E de lá, eles têm que ir. Joseph Smith é designado para ir a Cincinnati, que já é em Ohio, né? E ele fala que de lá seguirão rumo às congregações de seus irmãos, porque suas obras são agora mais necessárias entre eles do que nas congregações dos iníquos. Então, vocês vão até Cincinnati, né? De lá, vai para casa, porque agora precisam de vocês lá em casa. Então, ele continua dando instruções e tudo, no 36, que é uma escritura tão bonita. E agora, em verdade, vos digo, e o que digo a um, digo a todos. Tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio, e não vos desamparei. E sendo que vos humilhastes perante mim, as bênçãos do reino são vossas. Orai sempre, para não entrardes em tentação, para que suporteis o dia de sua vinda, seja na vida ou na morte. Então, aqui o Senhor está dizendo para esse grupo que um dia antes tinha brigado, discutido, mas se acalmaram, se arrependeram, e o Senhor está dizendo para eles, ó, ontem eu estava muito bravo com vocês, hoje eu não estou. Então, pronto, agora cada um segue. Sidney Gilbert e W.W. Phelps vão direto lá para Kirtland. Joseph Smith vai aqui, vocês vão para cá. Então, vai chegar lá em Cincinnati, já vai direto para casa e vai dando as instruções conforme o que eles precisam fazer para poder voltar para Kirtland, né?
Então, e agora então, o 62. No 62, Joseph reencontra Hiram, que tá ali, né, indo para a Independence, mas seguindo o mandamento do Senhor de pregar, né? Então eles encontram, deixa eu só ver aqui o que eu anotei aqui. Então eles encontram com Joseph, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aí lá no 2, no 62:2, em verdade, meus olhos estão sobre os que ainda não subiram à terra de Sião. Portanto, vossa missão ainda não está completa, então eles estão a caminho. Não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestastes está registrado no céu, para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e vossos pecados são perdoados. E agora continuai vossa viagem. Reuni-vos na terra de Sião, realizai uma reunião e rejubilai-vos juntos, e oferecei um sacramento ao Altíssimo. E então podereis regressar para testificar, sim, todos juntos, ou de 2 em 2, como vocês quiserem, olha lá. A mim não importa, somente sede fiéis, e anunciai alegres novas aos habitantes da terra, ou entre as congregações dos iníquos. E, e assim, então, eles encerram essa parte aqui no Missouri. Então, eles voltam para Kirtland. Essas próximas sessões agora são revelações dadas em Kirtland. Então, muitas pessoas estão se preparando lá para poder irem até o Missouri. O que acontece com esse Ezra Booth, quando ele chega lá em Kirtland? Ele não quer, ficou frustrado, não quis mais saber da igreja. E ele tinha sido ele era um ministro metodista. E ele se converteu vendo Joseph curar uma pessoa. Então, o Joseph abençoou uma pessoa e curou ele. E esse Ezra Booth viu isso e se converteu. E acabou deixando a igreja metodista e indo para a igreja. Recebeu a designação de servir como missão, deu uma complicação no comecinho, mas foi até o Missouri, chegou lá também, não fez o que tinha que fazer, e na volta ele era um daqueles que eram agitadores lá das discussões, e, e ele chega lá em Kirtland, ele começa a escrever cartas contra a igreja. Então, é interessante que essas literaturas, as coisas que eles escreviam contra a igreja, normalmente vinha de alguém de fora da igreja, né? Agora é alguém de dentro da igreja, que conhecia, que teve com o profeta, que serviu missão, falando contra a igreja. E isso vai ser um peso muito grande para Joseph, para os membros da igreja, né? Ele vai escrever uma carta para o líder da igreja metodista, dizendo que ele foi enganado e que ele quer voltar e que não é nada daquilo que ele viu. E vai dar uma confusão aí. Eu não sei se a gente vai estudar mais sobre ele, mas ele vai ser o causador de muito problema para os membros da igreja. Então, daí, uma pessoa que não foi convertida, né? Assim, a gente vê os Knights, né? Eles iam sem reclamar, sem nada. A esposa morre lá, ainda assim, a família extremamente fiel. A esposa do bispo Partridge, que vai deixar o conforto da casa dela com as filhas todas e vai seguir, né? Vai para Sião, sabendo que a vida não vai ser fácil. E ainda assim, o testemunho, né, era uma coisa muito forte. Então, em resumo, o que a gente aprende nós aprendemos essa semana aqui. Durante todo esse caminho, a gente consegue ver o Senhor trabalhando, como o Senhor trabalha com os filhos dele. Então, os desafios que eles enfrentaram, as designações que eles tinham para cumprir, a gente vê a mão do Senhor, como o Senhor trabalha. Então, eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que a gente aprendeu nessa semana. Então, é que o Senhor, ele fica feliz, ele se agrada com a obediência, ele se agrada com nossos esforços. O presidente Nelson falou isso, né, 2 conferências atrás, que o Senhor ama o esforço.
Então, realmente, o Senhor ama o esforço. Mas ele não se agrada com desobediência, com descaso, com a preguiça, com a negligência. Ele também não se agrada com aqueles que escondem os dons que ele nos dá, que não compartilham, né, com esses dons que o Senhor nos dá. Ele também não se agrada com discussões, com brigas entre seus filhos e entre seus servos, né, aqueles que estavam pregando o evangelho. 3, que eu anotei, que ele é rápido para perdoar e para quem confessa humildemente seus pecados. Então a gente viu isso, estavam discutindo num dia, se arrependem, no outro dia o Senhor fala, olha, ontem eu estava bravo, hoje eu não estou mais. Eu pus outro aqui, que ele quer que a gente aprenda com os nossos erros e que nós avisemos os outros, que a gente alerte as outras pessoas, para que elas não precisem cair nos mesmos erros, né, que nós caímos. O outro é que ele quer que o evangelho seja pregado aos iníquos, né, aqueles que não conhecem, porque ele se preocupa com eles e ele não quer que eles pereçam. E essa é a nossa responsabilidade. Ele tem todo o poder. Ele é nosso advogado diante do Pai. E aquele que é fiel, vou ler de novo, já li essa escritura, mas vou ler de novo hoje para a gente terminar. Aqui está lá na seção 61, versículo 36. Então ele diz o seguinte: e agora em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. Então esse é o Salvador que a gente aprende quando estuda esse bloco aqui, né? Como um Salvador que nos ama, cuida daqueles que são fiéis e que estão servindo, né? E a gente consegue ver ele, como é que é a forma que ele age com eles e age conosco. E é isso. Esse é o resumo da semana. E então tenham todos uma boa semana. A gente se vê então na próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.